de produção. E era uma loucura, uma loucura. A Natália Nascimento, que hoje está na casa, né, aqui no Olha, Diário. Nath Nascimento. Fui produtora dela, a gente aprontou cada uma no Magazine. Era muito legal, era muito legal. Assim, sempre foi uma escola realmente também para mim. E depois eu fui chamada para ir pro Em Tempo, na época do impresso ainda. E passei 3 dias lá com o Guto Oliveira. Olha que maravilha, nosso amigo Guto Oliveira. E aí eu digo, e aí, eu passei ou não passei? Tá doida? Vem pra cá amanhã, que a gente quer aqui. Então, fiquei escrevendo no Caderno de Cultura, que é o que eu amo, também amo muito. Sim, cultura. é a tua cara, né? É livros, literatura, música. E aí, era o melhor momento da minha vida. Então, assim, foi muito bom também. Frequentando todos os eventos de cultura. Total, total. De tudo, desde livros a tudo, cinema. E foi num desses eventos culturais que eu te conheci, Bruna Chagas. Verdade, verdade. Foi num desses eventos culturais e eu acho assim, tudo que é ligado à cultura, eu acho a tua cara. Que bom, mas muita gente fala isso também, que o pessoal tem essa minha carinha de cultura mesmo, gosto muito. Paguei até mico em falar em redação de externa, na verdade, na externa, de tanto eu fazer cultura no Em Tempo, uma vez só tinha eu na redação, Bruna vai cobrir esse assassinato lá na Compensa. Opa! Lá vou eu aí, quando eu fui... E a live era antigamente, vou pegar meu celular só para demonstrar, as lives eram feitas assim antes, com o microfone aqui, no fone de ouvido aqui, o microfone aqui, ó. Não tinha cinegrafista quando começou o negócio de internet, o portal, sabe? Aí a gente fazia assim, sozinho. Aí na Compensa? Na Compensa. E eu sorrindo, porque eu achava que era de cultura. Eu pensei, gente, estou aqui. Aí depois eu fui mudando. Tá, e o perigo do telefone ser subtraído? Não, mas aí a polícia já estava lá nesse momento. A polícia já estava lá. Tá. Então o mico que eu paguei foi sorrindo, de tanto ser cultura. Aí eu tinha que estar séria, porque era crime. Sim, sem dúvida. Enfim, aí minha vida foi. O pessoal do portal me puxou para trabalhar no portal do Em Tempo. E aí depois os outros portais foram convidando, eu fui saindo, porque eu sempre gosto de muitas experiências. Eu sempre passei por vários portais, porque eu não nego uma oportunidade nova. Eu sempre gostei muito de desafios, então todo mundo me conhece. Acho que se eu passei por vários portais, o pessoal me conhece, graças a Deus. Falam muito bem de mim. Se falarem mal... Você também trabalhou na redação aqui? No Diário, verdade. No Diário. Me conta dessa experiência. Eu passei 2 vezes aqui, Trícia, na verdade. Então conta cada uma delas. A primeira era para repórter mesmo, acho que era repórter. Mas eu fiquei pouco tempo, porque depois eu voltei para o Em Tempo. E aí eu tinha uma paixão lá por causa da Glaucia Chay, que hoje não mora mais aqui, voltou para Minas. Mas depois... E o Em Tempo era uma família mesmo nesse tempo, era, né? Nessa época era muito Tem legal. Tem muita gente de lá aqui agora. É verdade. E aí, na segunda vez que eu voltei, eu fui convidada a ser editora. Já, graças a Deus, eu passei da fase repórter, cresci, virei editora. O Tinoco me chamou para ser editora da noite. Eu fui a primeira editora da noite aqui no Em Tempo. Olha! Em casa, para ficar em home office. Eu ficava home office, resolvendo e fazendo, até esperando o jornal fechar, para fazer com que o portal ficasse igual ao jornal, 6 horas da manhã. Então, eu terminava meia-noite, mais ou menos, o trabalho. Mas era muito bom. E por que não está mais nesse cargo? Porque, na época, eu fui convidada para assumir uma chefia, uma chefia mesmo, de uma redação que já estava há uns 5, 6 anos, que foi do imediato. Já era editora da noite, gente. Mas aí era uma chefia mesmo, eu assumi uma liderança, uma direção mesmo. E para mim foi uma grande experiência lá no imediato. E aí foi daí, e na verdade, voltando um pouquinho, nessa época do Diário, antes de ir pro imediato para assumir a chefia, eu dei uma ideia pro Tinoco sobre um podcast que eu queria fazer. Calma! Ainda não. Ai, meu Deus, não pode contar isso, segura. Deu uma ideia e essa ideia ficou maturando. E aí, continua. Ficou no ar, entendeu? E aí... sim, depois do Diário, fui pro imediato, né? Essa ideia aconteceu no imediato, foi a primeira temporada. E aí, depois que eu saí de lá, eu levei para um outro portal. E depois eu fiquei agora, tava paradinho, tava segurando para a terceira temporada. Mas estava na Valer, né? Ah, sim, a Valer. A Valer é a segunda casa da Bruna. É isso. Conta aí qual eu acho que até a primeira. Conta aí qual é o teu trabalho na Valer. A Valer, na editora Valer, né, para quem não conhece, tem mais de 30 anos no mercado editorial. A gente publica livros, nós temos mais de
2.000 livros publicados sobre a Amazônia, tem também poesia, a gente tem contos, literatura, enfim, tem trabalhos acadêmicos dos professores ali da UFAM, da UEA, Sim. né? Então, pesquisadores, e a gente também publica clássicos, enfim, mais de 2.000 títulos publicados. E lá, o que eu faço? Eu sou assessora de imprensa, eu divulgo, né, o trabalho que é feito lá e também sou mídias sociais de lá. Então, assim, eu divulgo bastante nas redes sociais a editora. Procurem lá também, @editora Valer, bora prestigiar o da casa, né, de Manaus, Amazonas. Sem dúvida. Agora, esse tempo, essas 2 vezes que você esteve aqui no Diário, Sim. as 2 vezes foi trabalhando como editora noturna? Não, a primeira foi repórter, eu vinha pra cá, repórter, eu ia pra rua, fazer Repórter de rua. escrever. Então já sei por que ela saiu, né? Dessa primeira, porque ela é uma menina bela, recatada e do lar. É uma menina caseira, não gosta muito de rua. Eu sou caseira, não sou tão recatada, não tô do lar, mas sou caseira. Gosto de ver meus livros, ver meus filmes, não sou tanto de sair. E aí, Bruna Chagas, livros são a tua cara, né? Só que a Valer não te proporciona só o contato com os livros lindos sobre a Amazônia bucólica, sobre teses e produções intelectuais, mas também uma outra paixão literária que a senhorita tem. Conte aqui para todo mundo. Paixão literária, além Dá uma pausa. Eu tô pensando aqui qual das paixões que Bruna Chagas é apaixonada por livros de true crime. Bruna, pensando, voei aqui. Voa pra onde, não mulher? Não sei, eu fiquei pensando na Jane Austen, fiquei pensando no Machado de Assis. E não lembrei do Machado true de crime. Assis, assim, a gente não precisa falar. Acho que Machado de Assis é a paixão de a paixão todo mundo, quem né? gosta de ler, né? Não, a primeira paixão, se você tiver que escolher o bruxo do Cosme Velho. Mas tu sabia que eu tinha uma amiga aqui, a Elis, mora na França hoje, ela escolheu Álvares de Azevedo. Era ela com o pôster do Álvares e eu do Machado de Assis. Mas o Álvares de Azevedo é mais compatível com pessoas mais românticas, sofredoras e tal. E nós somos mais a linha do sarcasmo, né? É verdade, é verdade. E eu acho que Memórias Póstumas de Brás Cubas... Perfeito, né? Perfeito. Com todos esses anos, a gente ainda não encontrou uma obra que supere. É verdade. Olha, gente, eu quero lembrar aqui a vocês, se você é jovem, que a maioria das obras, eu vou dar uma opinião pessoal, né? Que a maioria das obras que você lê na escola, que você detesta, é porque não é que a obra é ruim, é que ela foi te colocada na tua frente numa fase que você não tinha maturidade para lê-la. Existem determinadas obras que eu acho que deveriam ser proibidas na escola. Por exemplo, o Cortiço. O Cortiço, ele faz parte dos paradidáticos do ensino médio, mas aquilo é uma obra que não é. Deveria até ser proibida para menor de 18 anos. E ela é considerada uma obra chata. E a obra não é chata. É um retrato de um Brasil, um retrato de uma época muito específica. Isso mesmo. E é uma obra que é uma dessas joias que a gente precisa ter maturidade para ler. Então, se você leu algum livro no ensino médio, às vezes no Fundamental 2, que as pessoas falam muito bem dele, mas que você... Achou chato? Não, você achou chato, você não entendeu, você odiou, você não sabia porque estava lendo aquilo, porque, assim, a literatura do ensino médio deveria ser compatível com os interesses de alguém que está na adolescência. É verdade. Entendeu? Então, aquela série Vagalume que usam no Fundamental, que é Um Cadáver Ouve Rádio, sim, aquela coisa Mistério dos 5 Estrelas e tudo mais, a garotada ama. Por quê? Porque é adequada à idade. É. Agora, e você falar em precisa... cadáver...
Eu lembrando agora. Em falar em cadáver, justamente, né? Que tu estavas falando que eu amo, e você também, né, Trícia? True crime, não é isso? Isso aí é um lado... É o nosso lado, digamos assim... O nosso lado negro. Estamos aqui de preto, hoje de negro. Nosso lado, porque o nosso dark, lado negro é, assim, uma paixão, assim, meio por casos criminais, né? E eu tenho realmente uma coleção, tu acertou em cheio, eu tenho uma coleção da Dark Side de True Crime, gente. Eu tenho em casa aquela... E aí a gente tem, assim, uma veia meio de trocar ideia a respeito, olha, viu aí esse novo caso que tá rolando, viu essa nova série que tá rolando. Então, a partir disso, eu e Bruna Chagas... Tcharam. A gente fala no próximo bloco, né? Vamos pedir um minutinho de comercial e no próximo bloco a gente fala mais um pouco desse nosso lado negro, desse nosso lado obscuro. Voltamos no próximo bloco com a jornalista Bruna Chagas. Voltando aqui nesse segundo bloco com a jornalista Bruna Chagas. Bruna, nós estávamos falando assim a respeito do nosso lado meio negro, que são os livros, as séries a respeito do true crime, né? As plataformas de streaming, elas estão super hypadas com as séries de crime, né? Verdade. As editoras estão cada vez mais lançando uns episódios, livros sobre crime, crônicas sobre crimes, né? Isso. E a gente tem alguns canais brasileiros também, canais no YouTube que também trabalham esse lado de crime. Mas você, Bruna Chagas, você criou o primeiro podcast de True Crime do norte do Brasil. Conta um pouquinho pra gente. Isso mesmo, Trícia. Nossa, o Além do Crime, né? Tá vindo... Além do Crime, que é o nosso podcast, que a nossa terceira temporada inicia no próximo dia 25 de julho, toda quinta-feira, às 8 horas, ao vivo no portal D24AM. E eu quero que vocês participem muito. Por favor, entendeu? Sugestão, Todos os comentários de vocês, a gente lê, a gente comenta a respeito, pergunta dos entrevistados. No dia 25 nós vamos ter o quê? Isso aí é segredo, tem que acompanhar. Semana que vem a gente vai dizer. Semana que vem, Bruna Chagas. Bora segurar esse aí, é um caso bem famoso. Bem bem... Não dá nem pra falar o convidado. Não, mas ele foi muito disputado, esse convidado. Mas a gente só vai falar semana que nas nossas redes sociais. Bom, então vamos falar um pouco do Além do Crime. Bora. O Além do Crime é o primeiro podcast de true crime do norte do Brasil. É isso mesmo. Ele já teve 2 temporadas. E nós vamos iniciar a terceira temporada agora, depois das férias, aqui no D24.
E ele vai acontecer todas as quintas-feiras à noite, no D24, ao vivo, com a participação de vocês. Vocês fazendo pergunta. Isso mesmo. Tirando dúvidas com os Os convidados. especialistas, é isso mesmo. Participando. E no domingo, né, Trícia? No domingo à noite, a gente Essa é vai a surpresa, ter na TV Record News Manaus. quero TV ver. Diário, canal 27.1 e 78 NET. 27.1 para TV aberta, Isso, tá, Bruna? correto. E o 78 NET a gente vai ter aqui na TV, nas noites de domingo, a reapresentação do episódio da quinta-feira do Além do Crime. Isso foi maravilhoso, Trícia. Esse foi, para mim, o melhor momento, assim, do Além do Crime, né? Nós amadurecemos, você vai apresentar junto comigo, né? Isso, para mim, já foi um presente também. E na temporada passada, a gente fez alguns crimes clássicos, né? Sim, sim. Falamos de crimes desde o Monstro da Colina, né? Que o pessoal pediu muito. Pois é. Falamos E a desses crimes gente assim. fala um pouco dos crimes de fora, Também. quando as pessoas pedem, mas nós somos o único podcast que fala sobre os crimes locais aqui da região norte, né? E aí, as perguntas dos telespectadores são respondidas por delegados, por juízes, por psicólogos, por advogados, por pessoas que têm ali uma qualidade para responder sobre aquele tema, as pessoas mais adequadas para responder sobre aquele tema. Sobre aquele caso, né, da semana, isso é importante. A gente tem muito cuidado com o que a gente fala, né? Gente, nós não trabalhamos com achismos. Bruna Chagas é especialista em conseguir confirmar um entrevistado que ninguém consegue. Aquele convidado que é impossível de você conseguir para o seu programa, Bruna Chagas traz. Olha, ano passado a gente trouxe o Christian Costa, que trabalhou lá na Anatomia do Crime, na Discovery Investigação Discovery. Uhum. E ele veio para Manaus e participou 2 vezes do Além do Crime. Sim. Então, assim, pra gente isso é muito importante, porque mostra o quanto a força do Além do Crime está chegando no Sudeste e no Brasil todo, o Além né? do Crime, ele está sendo fonte, infelizmente, gente, foi esse o tempo que Manaus tinha um crime que ficava se falando durante anos a respeito daquele crime. Manaus, o Amazonas, o norte do Brasil, está virando um grande polo de informações, né, a respeito disso para o Brasil inteiro. Então, o que acontece? Grandes apresentadores, grandes comentaristas de fora de Manaus estão recorrendo a gente por material, né? né? Isso mesmo. E a gente vai estar com os casos fresquinhos, às vezes os casos clássicos, porque quem decide o que a gente vai apresentar é você. Verdade. É você que pede, olha, eu quero que comente aquele crime do ano pode ser de antigo, 1970, pode entendeu? ser. Aquele crime do ano de não sei o quê, ou crimes mais recentes que você acha que a imprensa não deu a devida atenção. Isso mesmo. Né? A gente pode trazer. E a gente traz. Traz de novo à tona, né? Traz a conclusão. Às vezes existem crimes que, na época que acontecem, a imprensa dá um destaque, mas ninguém dá nenhum destaque à conclusão. Justamente, por isso que é além do crime, né? A gente não dá só aquele factual do momento, o quente, né? A gente geralmente passa disso. Por isso que a gente traz os especialistas para comentarem, com base, né? E traz, se possível, casos fechados, traz né, os processos, o resultado dos processos. Isso mesmo. Às vezes a situação... A gente atualiza o caso, talvez. Tem casos assim que não estão fechados, mas que a gente pode atualizar também. Então, é importante a participação de vocês. Então, a gente espera olha, a participação de vocês casos aí. solucionados, casos não solucionados, casos que aconteceram agora, casos clássicos. A gente tem casos da década de 40, 50, que nunca foram solucionados e que valem um debate ainda. Com certeza. Sempre é válido, né? A gente tentar até entender um pouco da mente do ser humano. Mas, Bruna Chagas, me diz, a que tu achas que deve essa paixão, essa verdadeira fascinação
do povo brasileiro pelo crime. Não só do brasileiro, né? Todo mundo Não, mas aqui é impressionante que todo mundo para os carros, para nas ruas para ver o que está acontecendo. Acho que todo mundo tem esse lado, uma certa curiosidade, né? De saber o que acontece, na verdade, na mente. Eu vejo muito assim, pelo menos a minha curiosidade é muito da mente, da parte estudo da mente, do né? do criminoso, no caso do serial killer, do psicopata, né? Eu acho que isso chama muita atenção, as pessoas têm muita curiosidade de saber. Tu sabes que a Glória Pérez, que é uma grande autora, uma grande escritora daqui do norte, né, do Acre, Sim. Ela passou pelaquela infelicidade que todo mundo sabe que foi o caso da Daniela Pérez. A filha dela, né? Assassinada. Mas ela chegou com a psiquiatra, que é a doutora Ana Beatriz Nogueira, e perguntou para ela qual era o percentual de psicopatas que existia no mundo. E ela falou que o percentual era pequeno. Ela falou, olha, é por isso que é importante que você escreva sobre as mentes, essas mentes tenebrosas, porque, na verdade, são mentes perigosas, o nome do livro. Isso. Porque os outros 90 e tantos % precisam saber como é que funciona essa mente, né, perigosa, para poder evitar que aconteça uma coisa horrorosa com elas, né? Porque essa história de que o crime é executado pela vítima da sociedade, gente, para mim é balela, tá? O sujeito que comprou esse celular em 12 vezes, acorda todo dia às 5 da manhã, entra no transporte público para trabalhar o dia inteiro, voltar para casa à noite, é tão vítima da sociedade quanto o bandido. A diferença, para mim, é que eles escolheram entre o caminho do bem e do mal. Então, essa história de que o bandido é vítima da sociedade, para mim, não cola. O que cola é o estudo dessas mentes. Porque se a pessoa escolher o caminho do mal, alguma coisa não está... E o criminoso também não tem cara, né? A gente fala muito assim do pessoal da rua, mas, por exemplo, tem o crime de colarinho branco, né? A gente sabe disso. O estelionatário, Tudo gente. isso. Hoje em dia, com essa história de... Joguinho, de social influencer, influenciador, né? Que aplica golpes. Essa semana apareceu um outro caso, influenciadores, né? De influenciadores que estão pipocando, né? Aos milhares, né? Gente que se diz influenciador e chega em lojas... A gente acha que é do bem, né? Só porque tá ali bonitinho no Instagram, tá tudo perfeito, e na verdade não é, né? Tem aquele lance do narcisismo também, que a doutora sempre fala, a doutora Ana Beatriz fala disso, que todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. E a gente tem uma psicóloga, gente, que participa com a gente também, doutora Mari Reis. Ela sempre participa. Que ela é uma pessoa que trabalhou durante muito tempo dentro dos complexos penitenciários, né? Ela participou da análise psicológica, do perfil psicológico desse criminoso. Ela vai estar com a gente de vez em quando, quase sempre, no Além do Crime, porque ela sempre está com a gente, é uma parceira. Ela sempre está com a gente, é uma parceira maravilhosa. Queridíssima, e a gente, assim, através dessas conversas com os psicólogos, com os delegados, com os juízes, com todo mundo que analisou o caso, a gente consegue definir melhor o perfil do criminoso. Do criminoso. E aí a gente consegue alertar a você, telespectador. Isso, orientar, né, a população. Né? Quais são os golpes, os crimes do momento, quais são as maneiras de você se prevenir de determinadas coisas que são preveníveis. E as outras fatalidades a gente só nos cabe comentar a respeito, né, para alertar as pessoas. Mas, Bruna Chagas, vamos fazer esse convite novamente. Sim, muito feliz de estar de volta aqui. Vamos convidar vocês a assistirem a partir do dia 25 de julho, todas as quintas-feiras, às 20 horas, no portal D24, com participação ativa do telespectador. E reprise aos domingos, horário nobre. Aos domingos à noite, na TV Diário, canal 27.1, aberto.
e o 78 para quem tem net. A gente vai ficando por aqui e eu conto com a participação de vocês no próximo episódio da 3ª temporada do nosso podcast Além do Crime. Boa noite a vocês, Ei. tudo de bom e até quinta-feira, 25 de julho. A gente aguarda. Beijo, obrigada, Trícia. Obrigada, gente. Obrigada.